Oi, gente. O passo a passo hoje é um pêssego. Nós vamos usar o stencil de pêssego e eu vou fazer com a folhinha e sem a folhinha, de duas formas, tá bom? Este stencil é LitoArt e a referência eu vou deixar na tela, aí no cantinho da tela. Então, nós vamos começar marcando onde nós vamos colocar o pêssego. Nós vamos usar essa parte maior. Então, eu vou usar o amarelo ouro, o pincel pituá. Vou pôr só na pontinha dele. E bem pouquinho também, porque é só para marcar agora. Então, vamos fazer só o contorno. Precisa marcar, esse stencil tem que marcar primeiro. Então, aqui eu já marquei o primeiro, como que eu fiz? Eu coloquei o pêssego como eu queria. Eu poderia pôr assim, em qualquer lado, né? Só tem que acompanhar depois a segunda parte. Então, eu coloquei assim, fiz todo o contorno, vim com a segunda parte, que é esta daqui. Essa aqui é a voltinha que o pêssego tem, né? A parte fundinha que ele tem, onde sai o cabinho, é essa parte. Então, eu acho que ele tem a posição ó, ele tem o formato do pêssego dessa parte aqui. Então, assim a gente consegue sobrepor, consegue encaixar. Aí, eu venho e marco essa parte aqui também. Vou fazer isso neste aqui agora, no outro que eu vou fazer. Esse eu vou fazer com a folhinha, vou colocar essas folhinhas. Então, eu vou marcar o pêssego, eu vou marcar outra parte, mas eu vou colocar já a folhinha antes de pintar. Posso mudar a posição. Tava assim. Opa, tava assim. Agora eu posso colocar ele pro outro lado. Virando ele, né, de posição. Virando, eu já tenho... Ele já fica ou pra cima ou mais para o lado, que eu vou pôr mais para o lado. Não vou pôr muito perto. Então, vem com amarelo ouro, um pouquinho só pra marcar. Segunda parte, essa daqui. Então, venho, coloco onde eu já tenho a marca. Dá pra ver o formatinho, ó, certinho. Como se tivesse colocado ele inteiro de novo. Mas é só a segunda parte. E vou marcar também. Pronto. Já ficou marcado e cada um ficou para um lado, ó. Este vai ser pra cá e esse pra lá. Feita essa parte, eu venho com as folhinhas. As folhinhas, ela também tem o formato do pêssego. Então, como ela tem o formato aqui, para dar continuidade, é só encaixar. Você tem que achar a posição certa. Olhando, como eu já pintei esse pêssego, mas eu não tinha feito as folhinhas encaixando. Então, ela encaixa exatamente nessa voltinha aqui, ó. Nessa voltinha que ele tem, que a gente acabou de fazer aqui essa marcação. Ela encaixa nessa marcação e aqui em cima, tá? Então, vem com... Eu vou usar
verde kiwi e verde seco. Ainda com pincel pituá, pega um pouquinho do verde kiwi, tira o excesso. Você tira o excesso, mas ao mesmo tempo você espalha no pincel, você distribui a tinta no pincel. Com o verde kiwi, que é mais clarinho, começa na parte de cima, só na de cima. Nós vamos dividir a folhinha, a parte de cima, verde kiwi, das duas folhas. Mesma coisa nessa. Agora, com verde seco, faz a mesma coisa na parte de baixo. Agora, toma cuidado porque elas são muito próximas, então, toma cuidado. Se quiser usar um pincel menor, pode ser. Ó, aqui passa bem de levinho pra não cobrir a outra. Esfuma, tá? Aqui marca e mais pra cima você usa o pincel bem de levinho, só pra misturar. Sem por força. Tá? Se quiser aqui clarear mais, que nem o meu não ficou muito, volta com verde kiwi e dá uma clareadinha. Pronto. Aqui nas folhinhas eu usei o verde kiwi e o verde seco. Se você não tiver essas cores, mas tiver um verde mais claro e um mais escuro, que você vê que dá assim, que a tonalidade é semelhante um do outro, aí você pode usar. Tá bom? Não precisa ser essas cores que eu falei. Se você tiver um claro e um escuro, que sejam semelhantes, como verde pistache com verde oliva, dá certo, tá? Até o verde maçã com verde oliva também serve, tá? Para o pêssego agora, nós vamos usar, agora no começo, nós vamos usar 3 cores, a princípio, né? O amarelo bebê, o amarelo ouro e o vermelho bebê. Desculpem, essas 3 cores a princípio. Coloque de novo o stencil na parte maior e assim, se você tiver dúvida, às vezes você pode se perder em que posição que ele estava, porque é bem parecido os dois lados. Então, se você tiver dúvida, você olha pela parte que você marcou. Então, se ele tá assim, é só você deslocar o stencil, ó, na mesma posição que ele tá, aí você acha. Tava assim, né? Desloque o stencil e encaixe nas pontinhas, que aí você achou a direção certa. Que às vezes pode confundir um pouco. Então, o pêssego é assim, eu não faço preenchimento. Eu vou mostrar como eu pintei, tá? Depois eu mostro ele pronto. Eu não faço preenchimento com uma cor só. Então, como eu falei, nós vamos usar essas 3 cores. Onde eu quero claridade, onde eu quero que ele fique mais clarinho, eu vou entrar com amarelo bebê. Então, você escolhe. Se você quer mais em cima, mais no meio, escolhe onde você quer. Pega um pouquinho de amarelo bebê, tira o excesso, porque não precisa muito. Encaixe certinho o stencil, tá? Vou colocar aqui em cima.
Ó, por que que a gente marcou essa parte? Porque essa parte, ela dá a divisão que você precisa. Por exemplo, aqui eu vou fazer clarinho, lá já é outra parte do pêssego. Então, se eu não posso passar aqui no meio, por exemplo, entre as duas. Eu não posso, eu tenho que dividir ele certinho, porque são duas partes separadas, né? Ele realmente, o pêssego, ele tem essa divisãozinha. Então, ó, início. Começo com o amarelo bebê. Pode, não precisa nem pôr tão pouquinho. Onde eu quero claridade, eu venho com o amarelo bebê. Agora, um pouquinho do amarelo ouro. A gente vai trabalhar simultaneamente com todas as cores. Dessas três que eu falei. Vou pôr aqui o amarelo. Ó. Não passe por cima da que você já fez, só ache assim, esfume, encontre as cores, né? Ó. Um pouquinho mais aqui. Vou voltar com o amarelo bebê aqui, ó, fazer certinho essa voltinha, com o próprio pincel mesmo. Agora, eu posso entrar com vermelho bebê. Sem lavar o pincel, sem nada. Do jeito que você tá usando as cores, você continua. Vou pôr um pouquinho aqui de vermelho, tá? Porque o pêssego, ele tem nuances, né? Não, ele não é uma cor só mesmo, ele tem... E também esse preenchimento aqui não tem nada a ver com luz e sombra. É só pra dar mesmo as cores do pêssego. Ó, tô chegando aqui até a divisão que a gente já tinha feito. Encontre as cores, ó, suavize, ó. Assim. Vai dar um alaranjado? Vai, é o que vai deixar ele bonito. Peguei agora um pouquinho de amarelo. E continuo preenchendo. Posso vir aqui mais pra beiradinha. Posso vir com um pouquinho de vermelho. Dar uma sujadinha. Se achar que tá muito, que as cores estão misturando muito, lava o pincel. Vou fazer isso agora. O pincel tá limpo e eu vou pegar um pouquinho mais de amarelo bebê e vou clarear aqui, ó. E pode ir, ó, pode ir esfumando assim. Agora, a outra parte, essa parte aqui. Vai fazer a mesma coisa, onde você quiser mais amarelinho, mais vermelho, onde você quer a luz. Aqui eu vou pôr, ó, amarelo ouro. Sem deixar passar pro vermelho agora. Procura fazer o formato aqui. Amarelo bebê. Ó, se passou um pouquinho, você limpa, ou com o pincel ou com a mão mesmo. Agora, já aqui eu vou pôr um pouquinho de vermelho, pra dar um contraste com esta parte. Amarelo bebê. Como tem outras tintas, né? Então ele mistura, né? Dá uma misturadinha.
aqui eu vou pôr um pouquinho de amarelo bebê. E aqui, ó, o restinho que eu tinha aqui de vermelho bebê, espalho um pouquinho aqui, em cima, na risquinha, que eu achei que tá muito amarelo. Aqui eu vou pôr um pouquinho de amarelo bebê, só pra clarear um pouquinho. Deixa ele aí secando. Vamos para o próximo agora. Lavei o pincel e vamos começar agora este pêssego. Agora a gente tem que tomar mais cuidado, porque tem as folhinhas, não podemos passar por cima, né? Com as mesmas cores, vamos trabalhar. Vou colocar o amarelo bebê agora aqui nessa parte. Ó, nem tirei o excesso. Como eu não tô chegando nas bordas, então não tem necessidade. Coloca a tinta no ponto onde você quer e esfuma, tá? Porque senão ele fica marcado mesmo. Então, já dá uma esfumada. Coloca a tinta e já esfuma. Quer espalhar. Um pouquinho de amarelo, ouro. Ó, vou subindo um pouquinho agora. Não tem necessidade de fazer um igual ao outro, porque eles não são iguais, né? Então, é interessante que você faça diferente mesmo, com nuances diferentes. Sempre quando tiver uma cor já próxima à outra, mescla. Ou esfume, misture. Um pouquinho de vermelho, bebê. Tô tirando o excesso pro vermelho bebê. Olha, aqui ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó, aqui tá a divisão. Então, você tem que respeitar. Aqui é outra parte. Aqui é a parte da frente dele. Aqui e aqui a parte de trás. Então, vem com vermelhinho. Vou pôr mais vermelho agora. Ó, eles são bem perto, então ou você põe fita crepe aqui, ou você toma bastante cuidado para não passar. Formato. Da outra parte. Agora, com o pincel ainda sujo de vermelho, vem com amarelo ouro. Que aí vai ficar laranjado, né? Vou até pôr mais vermelho. Aqui eu vou colocar amarelo bebê, mas para isso eu vou lavar agora o pincel. Pego o amarelo bebê, tiro um pouco do excesso e venho completando aqui, a parte que falta. Um pouquinho mais de amarelo ouro, só pra que dê uma junção melhor aqui, que eu tô achando que apagou um pouco, então, um pouquinho de amarelo ouro. Com vermelho bebê, eu vou fazer essa parte aqui, ó.
Aqui, ó, procura, ó, onde termina. Tenta fazer bem nessa pontinha aqui, que é a divisão de uma para outra. Então, mesmo se não tiver muito bem marcado, ó, usa essa divisãozinha. Um pouquinho de amarelo ouro. Respeita a folhinha, não passa por cima, né? Aqui, para não encontrar esse com esse, aqui eu vou colocar o amarelo bebê. Só que eu vou usar agora o pincel menorzinho. Vou usar um pituá menorzinho mesmo. Para essas partezinhas menores, pincel menor. Peguei agora um pincel chato para alcançar essas partes. Então, venho aqui com amarelo ouro e completo. Esfrega um pouquinho que é para poder entrar no tecido, senão fica muito superficial, né? Aqui um pouquinho de amarelo ouro e vou pôr o vermelho também. Mistura para ficar meio laranjinha. Aqui também um pouquinho, pincel sujo só. Deixa aí agora secando. Coloquei stencil das folhinhas de novo e vou retocar, porque manchou um pouquinho, então agora eu posso retocar. Pituá menorzinho agora. Verde seco para a parte mais escura. Pronto. Aqui no stencil, ó, tem essa parte do pêssego pela metade. Essa parte, ela também poderia ser colocada, ó, junto com o pêssego. Só que aí, ó, ela ficaria... Deixa eu ajustar aqui. Ela ficaria, ó, que nem aqui. Se eu colocasse ela aqui, ela ficaria assim, ó, pra baixo. Então, eu não quis colocar. Se você quisesse, você teria que achar a posição que ele tá, para que o pêssego, essa parte ficasse assim, encostadinha na mesa. Então, ele teria que estar nessa posição. Ó, teria que estar nessa posição, como tá aqui no stencil, para que ele ficasse apoiado, vamos dizer, na mesa, em algum lugar. Se eu colocasse como ele está aqui, ó, ele não ficaria, né? Ele ficaria um pouco de ponta cabeça, ó. Ficaria de pé e não era o que eu queria. Mas, se você quisesse, você teria que colocar na outra posição, né? Para que ele ficasse assim, e já marcaria, junto com esta parte que você marca, você já marca essa também. Para quando for pintar o pêssego, você
deixe o espaço dessa parte, não preencha com tinta na parte que é pela metade, né? No pedaço do pêssego. Só preencha mesmo onde é a parte por fora do pêssego e a parte do pedaço fique reservada. Como a gente fez com as folhinhas, você poderia até fazer ela primeiro. Assim como eu fiz as folhinhas, você fizesse também essa parte primeiro. Eu vou fazer ela separadinho, vou colocar ela aqui. Ou aqui, ou do ladinho, mas eu vou pôr ela aqui, embaixo. Para pintar essa parte, a gente vai preencher ela toda. Então, eu vou usar um pouquinho de amarelo bebê, junto com amarelo ouro. Vou fazer um amarelo mais clarinho. Se você tiver o amarelo canário, também serve, mas eu não tenho, então eu vou fazer essa misturinha. Um pouquinho só de amarelo ouro, mais amarelo bebê em maior quantidade. Faço, ó, um amarelo claro. Vou preencher toda essa parte com essa mistura, com essa tinta. Pincel pituá. Tira o excesso, né? Mistura no pincel todo e vem preencher. Aqui, então, aqui eu não preciso me preocupar com nada, porque eu vou fazer ele separado. Então, só preencher. Com o vermelho bebê, a gente vai deslocar esse stencil. Do jeito que ele tá aqui, você vai deslocar e encaixar onde é o lugar certo dele. Então, pegue o pituá menorzinho. Pega um pouquinho de vermelho bebê, tira o excesso porque é uma área pequena. Essa parte aqui é a casca do pêssego. Então, aí dá uma manchadinha onde você quer. Eu vou pôr um pouquinho aqui embaixo. Um pouquinho aqui em cima. Mais um pouquinho de amarelo, de vermelho bebê. Vou pegar um pouquinho de amarelo ouro agora, ó. Só um pouquinho. Vou colocar nessa partinha aqui do meio. Aqui um pouquinho. Não estenda não, tá? Só nessa partinha mesmo, para não cobrir as outras cores. Agora, sem tirar o stencil, vem com a cor púrpura, que a gente vai usar também no pêssego, mas por enquanto a gente vai usar aqui. Nessa parte do stencil, nessa metade, né? Nesse pedaço do pêssego. Tô lavando o pincel. Ainda com o pituá pequenininho, eu vou pegar, ó, só um pouquinho. Só um pouquinho, espalho ainda, tiro o excesso. E vou marcar aqui, ó. Vou deixar o meio sem tinta, vou deixar amarelo, mas venho marcando aqui, ó. A parte de cima, o contorno, e aqui a parte de baixo. Vou deixar secar um pouco.
Coloco novamente o stencil nessa parte, na parte maior. E vou pegar um pouquinho de amarelo ouro. Só um pouquinho, ainda com pincel pequenininho. Tiro o excesso e vou dar uma sombrinha aqui, ó, ao redor, ó, na volta. Porque senão ele vai ficar sem cor, né? Nessa parte não deve ficar sem cor, tem que ter uma sombrinha. Aqui também em cima. Aí, ó, dá uma esfumadinha. Pronto. Aproveitando, não precisa... Só limpa o pincel, pega a tinta branca, limpa o pincel que tava com amarelo, pega o branco, tira o excesso. E vem agora, vamos dar uma luz nessa parte aqui todinha do meio. Vamos clarear um pouquinho. Isso assim, então, já que tá úmido, é bom a gente fazer enquanto está úmido, porque mistura um pouco as cores, né? Não fica tão branco. Mais um pouquinho. Vou tirar o excesso porque eu peguei muito. Com a tinta púrpura ainda, nós vamos escurecer um pouquinho o pêssego em alguns lugares. Então, pega um pouquinho no pincel, tira o excesso. Agora, você tira mesmo o excesso, só espalha no pincel e tira o excesso. E vai, ó, escurecer. Onde você colocou vermelho, vai dar mais cor aí, vai dar uma escurecida. Então, vem, ó, põe no pontinho que você quer e vem, ó, espalhando. Pode descer um pouquinho. Ó, aqui é importante que você deixe ele bem definido mesmo. Com pituar um pouquinho de lado, você consegue esse efeito, ó. Consegue definir. Faz aqui também um pouquinho. Aqui eu vou fazer mais o quê? Mais compridinho, acompanhando o formato do pêssego. Mão leve, colocou aqui, aí vem com o pincel assim, de leve. Não põe força mais, nem deixa passar onde a gente quer a luz. Vou pôr um pouquinho aqui nessa parte de cima. Tira o excesso se pegou muito. Dá uma, ó, pode até dar uma contornada. Contorna um pouquinho. Isso assim, só sujeirinha do pincel, já não tem mais tinta aqui não. Só o que tinha mesmo. Mesma coisa nesse. Onde tem o vermelho, aí eu posso pôr bastante púrpura. Onde não tem, é só com pincel sujinho mesmo. Ó, aqui já tô deixando a mão bem leve.
pouquinho aqui. Olha. Aqui é só com a sujeirinha do pincel. Não tem mais tinta não, só o que tava mesmo, o restinho. Acompanha, sempre acompanha. Se você vai fazer uma curvinha, acompanha o formato. Aqui eu também posso voltar com o stencil e colocar também ó, volta com a parte que é a casca, coloco onde ela estava. E põe também um pouquinho de púrpura, mas bem pouquinho aqui, porque aqui não tem espaço suficiente, então... Com a cor rústico, que é aquele marrom bem escuro, você vai fazer o cabinho do pêssego. Então, você vai fazer com stencil também. Pega um pouquinho de rústico, tira o excesso, bem certinho, tira o excesso para não borrar. Você vai pegar a parte da folhinha e você vai encaixar como se fosse fazer a folhinha, mas não é. Você vai fazer o galinho que tá ali. Então, você vai encaixar, ó, certinho onde tá o pêssego. Ó, no risquinho onde tá o pêssego. E vai preencher só o galinho. Esse daqui a gente não quer a folha, então, só o galinho mesmo. O cabinho dele. Pode ir dando batidinha. Se tiver bem sequinho sua tinta, aí pode só passar. Senão você dá umas batidinhas que aí fica mais forte. Para o outro, faz a mesma coisa. Encaixa no pêssego sempre, tá? Não encaixa nas folhinhas, não. Até vai dar nas folhinhas, mas encaixa aqui na voltinha, ó, certinha do pêssego. Que o stencil tem. Preenche também. Agora, com pincel chato pequenininho, aquele bem pequenininho, pega o branco, a tinta branca, pega um pouquinho, tira o excesso. Você vai, ó, dar uma luzinha agora. Ó, eu escolhi esta parte para dar luz, a parte de cá. Não vai chegar até em cima, vai pôr só aqui no meinho. Você pode fazer isso quando estiver mais sequinho, que a minha tinta ainda está úmida. Só aqui no meinho. Agora, mais um pouquinho de tinta. Tira o excesso e você vai fazer como se tivesse sido cortado o galinho, ó. Faz uma meia lua, ó. Pega mais tinta, aqui vou ter que pegar mais, ó. Pra aparecer, só que nesta parte para dar divisão. Na parte de baixo, para dar divisão. Deixa em cima mais marronzinho, se você conseguir. Aqui é a mesma coisa, eu vou dar uma luzinha aqui. Não chego até o final, só no meio. E faço a curvinha aqui também.
Depois reforça. Quando a tinta, o rústico tiver mais seco, você reforça. Essa tinta aqui é terra queimada. É uma tinta forte, você vai pegar com um pincel pequenininho, só um pouquinho, bem pouquinho. Vai tirar o excesso lá no pratinho, bastante. Agora, nessas partes que você colocou o vermelho, o púrpura, você vai vir agora com terra queimada. Ó, bem pouquinho, porque ó como escurece, senão o pêssego fica estragado, então tem que ser bem pouquinho mesmo. Você pode fazer isso quando ele estiver seco. No meu, depois eu vou mostrar o que eu já pintei. No meu, eu coloquei mais quando ele tava seco, eu esperei secar. Aí, você pode reforçar o púrpura e também, aí depois que reforçou o púrpura, coloca essa cor aqui, que é o terra queimada. Ó, só em alguns lugarzinhos. Tira o excesso que eu coloquei demais, tira o excesso. Mesma coisa aqui, ó. Concentra a cor onde você quer mais forte, né? E depois você só vem sujando. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. Aqui, onde eu coloquei o vermelho. E pronto. Ó, isso aqui que eu tô fazendo, ó, só com pincel o restinho. Aqui também, coloca o stencil pra não borrar. Volta com o stencil. Ó, um pouquinho aqui, só aqui. Aproveitando que a gente, desculpem, que a gente tá com o stencil já nessa posição, com a mesma tinta terra queimada, você vai pegar, espalha, e você vai fazer novamente essa parte. Procura concentrar só aqui nos risquinhos mesmo, ó. Fez aqui, aí vem aqui, ó. Vem bem assim, bem suave mesmo. Ó, bem suave. Agora com a tinta branca, um pincel chato, nem muito pequeno, mas ele vai servir para isso. Nós vamos dar um pouquinho de luz na folha. Então, pega um pouquinho de tinta, ó, bem pouquinho. Espalha no pincel. Como vai ser uma luz seca, espera secar, né? Aí você não pode pôr muito. Pode pôr pouca tinta. Aí vem assim, dando uma luzinha assim. Tá fraco? O meu ainda não está seco, então tem que esperar secar pra fazer isso, que aí pega, tá? Na outra também. Tô tirando o excesso no pratinho e no pincel.
só um risquinho. Não ultrapassa na parte de sombra. Agora, se você quiser, pega um pouquinho de sépia. Vem com um pincel chato de novo, coloca aqui nas folhinhas. Se quiser, não precisa, só se quiser. Encaixa nas folhinhas e faz um pouquinho de sombra aqui embaixo. Pouquinho, porque pode até ser com verde pântano, ou a tinta que você tiver. Tira o excesso. Pega a sépia, mas tira o excesso. Põe aqui embaixo, ó, só pra dar uma escurecidinha. Só aqui na parte de baixo, se você quiser fazer isso. Também seco, quando tiver seco. Aqui também. Ó, mais pra dentro da parte da plaquinha, do stencil, né? Do que pra dentro da folha. Mais pra dentro do stencil. Vem com pincel filete. Com o mesmo sépia e une a folhinha. Ó, um pouquinho nele. Aqui, ó, se você quiser, pode pôr um pouquinho de preto. Eu vou pegar. Ainda com pincel filete, tinta preta, tira um pouquinho de excesso e faz a voltinha aqui, ó, só na parte de baixo. Ó, se achar que foi muito, pode até pôr o dedo assim que sai o excesso. Também, depois de seco, pegue o amarelo bebê, tira o excesso, espera secar, tá? Tem que esperar secar porque não pega direito sem. E olha, onde você colocou já o amarelo bebê, vem reforçando. Pode dar uma claridade em algum outro ponto. Isso assim, depois de seco, ó, se não mistura a cor, não tá seco ainda. Pode dar um reflexo, ó. Com o amarelo bebê. Depois de seco, você faz isso. Agora, também, em seguida do amarelo bebê, você vem com um pouquinho de branco. E clareia mais ainda. Depois de seco, tá bom? Mesma coisa aqui, amarelo bebê. Põe a tinta, mas dá uma espalhada com a mão leve. Um pouquinho de branco. Aqui também, ó.
aqui reforça também, amarelo bebê. Aqui eu ainda usei um pouquinho de nada de terra queimada, mas isso, se você quiser fazer, você faz com o amarelo ouro úmido, tá? Lembra que eu coloquei um pouquinho de amarelo ouro para dar uma sombra? Então, você faz quando estiver úmido. Pega um pouquinho de terra queimada. Vem com o stencil. Coloca na parte maior. Tira bem o excesso, ó. E só vem, ó, bem pouquinho. Pincel bem... sem força no pincel. Pode pôr um pouquinho aqui em cima também. E é isso. Vou mostrar pra vocês agora o pano que eu fiz, dessa mesma forma que eu pintei, eu vou mostrar no pano. Então, aqui é o resultado, ó. Ele pronto, eu fiz a composição com balde e fiz o mesmo jeitinho que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, eu fiz aqui, certo? Obrigada por assistirem. Sinto muito o vídeo ter ficado muito longo, eu sei que é ruim assistir um vídeo longo, mas espero que eu tenha conseguido passar o que eu gostaria de ter passado, né? Que foi o pêssego totalmente, tá? Muito obrigada por assistirem.